Olá, bom dia a todos. Eu vou estar apresentando hoje, junto com o meu grupo, sobre os procedimentos gerenciais de um plano de mobilidade urbana. O meu grupo, além de mim, faz parte o Felipe Ferreira e o William Massuda. Mas primeiro vamos falar sobre o que é o plano de mobilidade urbana, né? Um plano de mobilidade urbana é um documento que auxilia o plano diretor, ele vem em complementação com o plano diretor e ele serve para fazer toda a análise, planejamento de metas, necessidades, de como a cidade vai crescer, quais são seus objetivos no quesito mobilidade urbana. E aqui a gente trouxe, né, algumas funções do plano. Ele deve reduzir as desigualdades entre os moradores, proporcionar o acesso universal aos serviços, promover o desenvolvimento sustentável e trazer melhorias no quesito mobilidade, né? E muitas pessoas perguntam por que reduzir desigualdades? Porque muitas vezes o pessoal que mora na periferia das cidades não tem tanto acesso, tanto ao serviço de saúde, educação, quanto ao de transporte público. Então, se a gente conseguir levar o transporte público para essas pessoas, nós vamos dar acesso ao lazer, à educação, a oportunidades de trabalho. Por isso que o plano de mobilidade urbana é muito importante para a cidade. E antes de falar do nosso ponto, a gente precisa mostrar o passo a passo, né? Porque os procedimentos gerenciais é a etapa 3 de um plano de mobilidade urbana. Nós começamos com a preparação, a definição do escopo, e só depois nós seguimos para os procedimentos gerenciais, para depois seguir para a elaboração em si do plano diretor, aprovação, implementação e a revisão. Então vamos falar um pouco sobre os procedimentos gerenciais, do que se trata. O procedimento gerencial tem como finalidade principal a parte administrativa e operacional do plano diretor. Ele planeja e formaliza todos os acordos, as responsabilidades, os recursos, de onde vão vir os recursos, são municipais, são estaduais, federais, e o cronograma. Essa parte de definição de responsabilidades é quando a gente faz a formalização de parcerias, quando o plano diretor ele é tocado, além da prefeitura, por mais pessoas, como a gente vai ver a seguir. E essa etapa dos procedimentos gerenciais, ela é subdividida em 3 partes. A primeira parte é a cooperação para elaboração, que é onde a gente começa a definir as parcerias, formalizar as parcerias através de documentos, definir as responsabilidades de cada parte, qual a responsabilidade da prefeitura, qual a responsabilidade das partes contratadas. E, além de tudo, é formada uma sociedade civil para que não haja sobreposição de nenhum interesse, sabe? A prefeitura queira se sobressair ou alguma empresa. E assim a gente evita desalinhamentos e má definição das partes, né? Que é muito importante. Que cada responsabilidade seja muito bem definida para que consiga criar um plano diretor eficiente, ágil e que atenda às necessidades da população em si. Como eu havia comentado, o plano pode ser elaborado de 3 maneiras diferentes, que eu chamei de integralmente interno, parcial e totalmente externo. O que é o integralmente interno? É quando o plano diretor ele é elaborado totalmente pela prefeitura e pelos seus colaboradores, o engenheiro, os planejadores internos, urbanistas. Não há contratação de nenhuma empresa, nenhuma pessoa especializada nesse assunto, então todo o assunto vai ser tratado dentro da prefeitura. O parcial é quando a contratação de algum pessoal ou alguma empresa que tem especialidade em elaborar plano diretor, ou alguma pessoa que tem algum conhecimento, alguma formação específica em algum modal de transporte, para poder fazer toda a logística da elaboração do plano de mobilidade urbana. E o totalmente externo, que é quando a prefeitura contrata uma empresa que vai tocar toda a elaboração do plano diretor. Essa empresa, geralmente, ela tem um conhecimento, ela é específica nisso, ela já trabalha na área, então, com o conhecimento dela, ela vai elaborar todo o plano, sem a prefeitura intervir diretamente. Que, como exemplo de uma totalmente externa, eu trouxe o Plan Mob de Londrina, que está sendo elaborado, o Plano Diretor de Mobilidade Urbana, né, de Londrina, que está sendo elaborado por uma empresa de São Paulo, que é a Logit. Essa empresa, ela fez os planos de mobilidade urbana de diversas cidades já, principalmente de São Paulo. Então, a Prefeitura de Londrina não está atuando muito no plano diretor. O encargo ficou totalmente para essa empresa.
E para seguir falando dos planos gerenciais, eu vou passar a palavra para o William, que vai falar sobre o termo de referência e licitação. Olá, meu nome é William e agora eu vou falar um pouco sobre o termo de referência e licitação. Bom, o termo de referência, ou também chamado de TR, é um instrumento que balizará a elaboração do plano de mobilidade urbana, e a elaboração do TR é desejável para a administração pública porque ele determina os serviços técnicos a serem realizados, orienta os profissionais e explicita recursos e custos envolvidos no trabalho. Bom, o TR ele é estratégico na gestão de planos e projetos, porque a preparação do termo para o plano de mobilidade implica prever o que será feito para obter os melhores resultados esperados, minimizando assim os riscos de insucesso. O TR apresenta o detalhamento do trabalho a ser desenvolvido, que seriam os seguintes itens. Ele estima a dimensão e a complexidade do processo, informa sobre as bases de dados e estudos disponíveis a serem pesquisados. Ele define também os aspectos metodológicos e relaciona condições e produtos intermediários e finais de entrega. Bom, o TR inclui também um plano de trabalho que coordena as etapas dos serviços a serem executados, os prazos, os agentes envolvidos, a necessidade de recursos técnicos e materiais, os custos e a supervisão dos trabalhos. Bom, muitos municípios eles não vão dispor de uma equipe técnica suficientemente capacitada para desenvolver o plano por conta própria. E daí, por causa disso, eles precisam de, além de uma cooperação, uma contratação de serviço terceirizado especialista no trabalho. Bom, e daí a licitação é a forma de seleção do serviço de consultoria e definida de acordo com o porte do estudo. A fixação da modalidade de licitação é vinculada ao valor. Então, ele pode ser tomada de preço, concorrência ou pregão. Daí, por se tratar de um serviço especializado, entende-se que a opção recomendada seria a licitação através da técnica e do preço. Bom, algumas recomendações, né? A norma traz que é importante evitar a reprodução de editais de outras cidades, principalmente porque o TR ele integra o processo licitatório de contratação de consultorias, né? E daí, em geral, a realidade e a demanda de uma cidade ela pode não corresponder à de outra. Então, termos bem elaborados de outros municípios, eles podem ser, sim, utilizados como referência, mas eles nunca podem ser copiados de fato, né? Então é preciso ter claro que um TR genérico ele vai resultar em um plano genérico, o que não vai interessar para uma cidade, né, e nem para a população, por ter uma baixa capacidade de respostas aos problemas e demandas do desenvolvimento. E é importante também que o TR ele seja objetivo e claro, discriminando atividades indispensáveis e evitando incoerências ou omissões que, posteriormente, né, não poderão ser cobradas por quem vai supervisioná-lo. Bom, agora falando um pouco melhor sobre o conteúdo do TR em si, né, para o plano de mobilidade, ele é composto por esses itens, que seriam os objetivos, as especificações técnicas dos trabalhos, produtos do trabalho, gestão e acompanhamento, plano e trabalho, cronograma básico, recursos humanos, recursos materiais, orçamento básico, forma e viabilização e forma de pagamento. Bom, falando agora melhor sobre o conteúdo do termo de referência para o plano de mobilidade, o objetivo ele vai tratar da definição do que visa o plano de mobilidade, indicando questões prioritárias para o município. A especificação técnica dos trabalhos, ele traz uma contextualização da mobilidade local e indica pré-condições e requisitos metodológicos do trabalho. Os produtos do trabalho vai trazer a relação de produtos parciais previstos, como os relatórios de etapas e atividades realizadas. Inclui também resultados dos espaços, um relatório final e algumas outras informações. A gestão e acompanhamento vai apresentar as estruturas de gestão e acompanhamento dos trabalhos técnicos. Ele define também uma frequência de reunião e supervisão dos trabalhos pela comissão técnica. O plano de trabalho, ele caracteriza as etapas e as atividades de elaboração do plano, indica também prazos e responsáveis pela execução. O cronograma básico, ele define o início e o final de cada etapa e atividade,
apontando a possibilidade de execução simultânea de diferentes atividades. Os recursos humanos trazem uma relação e qualificação de técnicos e demais profissionais necessários, estimando as horas de trabalho por pessoa. Já os recursos materiais, ele vai trazer uma previsão de recursos para a execução das principais atividades e para os deslocamentos, a reprografia e aquisição de software, entre outros. Bom, o orçamento básico, ele traz uma estimativa de custos para a realização das atividades, incluindo tanto os custos internos quanto os custos externos. A forma de viabilização, ela indica a origem dos recursos técnicos e financeiros necessários para suprir as necessidades. A forma de pagamento, ela traz uma previsão de desembolso das parcelas conforme a realização das atividades previstas no cronograma. Bom, daí além da parte técnica, a realização de licitação, ela demanda também procedimentos e atendimentos a prazos legais pela comissão técnica. E daí o documento ele recomenda que deve ter um cuidado especial nas questões jurídicas e administrativas que podem inviabilizar ou retardar o processo. O resultado final dessa etapa seria o termo de referência elaborado e publicizado. Daí, sobre o termo de referência e licitação seria isso. E eu vou passar a palavra agora para o Felipe, e ele vai falar um pouco sobre o plano de trabalho e o cronograma. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Felipe e eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre o plano de trabalho e o cronograma. Então, quais são os objetivos do plano de trabalho e do cronograma? Então, primeiramente, ele prevê as principais etapas e as atividades do plano de mobilidade urbana e a partir disso ele segmenta essas atividades em classes para você ter uma melhor visualização. E ele também estabelece o tempo de realização de cada atividade. Então, ele é uma forma de você planejar como que vai ser realizado tudo que precisa ser feito para a conclusão do plano de mobilidade. E por conta disso, é um dos processos mais importantes por te dar essa visão de como que vai ser o procedimento. E a responsabilidade é de quem? Bom, então, primeiramente, a responsabilidade é da comissão técnica de elaboração do plano, mas ela pode contar com auxílio também de parcerias em empresas diferentes, e muitas vezes por licitações. Então, é uma responsabilidade em grupo desses dois. O que o plano de trabalho e cronograma ele compatibiliza? Então, ele serve basicamente para isso. Ele vai compatibilizar as atividades, os produtos, as datas, os eventos previstos, e ele estabelece o tempo de realização de cada uma. E é exatamente essa a importância dele, né? Como ele vai compatibilizar tudo isso, ele vai te dar essa visão sistêmica. E aí você vai conseguir ter uma noção melhor de como que vai ser realizado. E como que funciona quando tem um processo de licitação? O que esse plano precisa conter? Então, a gente tem estabelecido que a empresa tem que apresentar uma proposta de plano de trabalho e ela tem que conter uma programação do que vai ser feito, uma metodologia do desenvolvimento de como que isso vai ser feito, um fluxograma, ele vai ter que apresentar uma estrutura técnico-administrativa necessária para que seja realizado isso. Tem uma alocação de recursos também e um cronograma geral. Então, basicamente, esse é um plano de trabalho apresentado em licitação. E a execução desse plano, como que funciona? Então, primeiramente, a gente agrupa as atividades, como eu falei lá no começo, em diversas áreas. E aqui a gente tem alguns exemplos. Você pode agrupar ela por meio de pesquisas, como pesquisas, mapeamentos, análises, tem diagnóstico, prognóstico, elaboração de cenários e por aí vai. Tem muitas outras setorizações. Agora a gente vai ver um exemplo de como que foi feito isso aqui. Então, primeiramente, ele deu a preparação. Esse aqui é um cronograma e é um plano de trabalho já pronto. Então, a preparação ela tem a mobilidade inicial, análises preliminares e por aí vai. A segunda separação dele, ele trouxe a comunicação e a participação social. Aí ele traz também a definição do escopo, os procedimentos gerenciais. Então, ele vai separando em processos que precisa ser feito e em subprocessos para alcançar esse objetivo, certo?
Aí, logo depois, ele vai para a elaboração do plano, e aí vem as pesquisas, no caso aqui a caracterização e diagnóstico, as pesquisas, as análises, vendo os cenários e como que vai ser feito esse tipo de coisa, plano de ação, e por último a aprovação. Então, observem bem que ao lado da classificação de cada atividade, a gente tem o tempo que ela vai levar, em meses. Então é exatamente para isso que o cronograma serve. Ele serve para te situar quando que vai ser feito, como que vai ser feito, e aí ver quanto tempo vai levar. Agora sobre o plano de trabalho e cronograma, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiramente, a partir do momento que você precisa se comunicar com a população, fazer pesquisas, esse tipo de coisa, a gente tem que seguir o plano de comunicação já estabelecido. A gente também, na hora de definir o cronograma, o tempo final, a gente tem que levar em conta férias, feriados, eleições, recessos, tudo que tire o profissional da rotina padrão dele. É importante a gente dizer também que quanto maior a cidade, maior vai ser a complexidade do plano, e que o prazo mínimo para a realização disso é de 6 meses, né? E conforme for aumentando a cidade, ou o tamanho da cidade, vai aumentando também esse prazo. E eu acredito que é sobre o plano de trabalho e cronograma. A nossa apresentação também era sobre isso. E eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.